Esse foi o mês dos meias. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal Cana Bola. E vamos pra mais um craque do mês de 2021 no Brasileirão. É um craque do mês de novembro. Aparece vinheta. I don't mind that you've been riding with your head stuck out the window. And it's alright if I don't see it. E bora começar com os indicados. Os indicados são Renato Augusto, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras e Vina, do Ceará. E em terceiro lugar fica Rafael Veiga. O Veiga, ele teve um início, já um final do mês passado e colado com esse mês. Assim, não estava espetacular desde que o Abel chegou, mas enfim. Acho que em alguns momentos mais, outros menos, e no final das contas um dos mais foi nesse período final do mês passado até o começo desse, no Brasileirão. E na Libertadores. Pois é isso que eu... Só que aí meio que ficou um vácuo de alguns jogos em que o Palmeiras perde, ele não faz muita coisa, e jogos que ele nem jogou contra o Atlético e contra o Cuiabá. No caso, o Cuiabá já é depois, né? Um jogo contra o Atlético, o jogo da Libertadores, que aí era espetacular, e o jogo contra o Cuiabá, que ainda é nesse mês. Então, 2 jogos que ele não joga. O Palmeiras veio de 4 derrotas seguidas, eu acho. Foi? Não, foi 3 derrotas seguidas e empatou com o Atlético. 3 derrotas seguidas antes do Atlético, enfim. Mas o começo do mês dele foi tão espetacular que eu acho que, inclusive, se fosse mais tempo daquele jeito, ele seria o primeiro daqui. E que ele entra aqui no top 3 desse mês e fica em terceiro lugar. Em segundo, temos o outro paulista, o do rival do Rafael Veiga, Renato Augusto. Renato Augusto, que, assim, eu acho que em termos de qualidade técnica, ele é um dos melhores que tem no Brasil, assim, top 3 talvez. Eu acho que, de ser o melhor jogador, eu acho que ele briga forte para ser o primeiro abaixo de Hulk e William. Eu acho que, inclusive, o Hulk e o William, eles ganham porque eles são atacantes. e ficam mais perto do gol para decidir. Eles ficam muito mais perto do gol e decidem muito mais jogos. E assim, o Renato Augusto, ele mostrou esse jogador todo que ele é, muito nesse mês, com um gol espetacular contra o Cuiabá, uma partidaça naquele jogo em que o Twitter inteiro estava falando que o Renato Augusto ia para a Copa depois daquele jogo. Jogou demais contra o Santos, jogou demais em vários jogos nesse mês e joga desde sempre. O Renato Augusto é um dos melhores jogadores que já pisaram no futebol brasileiro, principalmente nesse século, por exemplo. O que esse homem joga é um negócio absurdo demais. E o Corinthians deve muito ao futebol de Renato Augusto, por estar muito próximo de se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores, muito nesse mês, principalmente nos jogos em casa, porque eu não sei o que é isso também. Também acontece com o primeiro colocado, que o time não consegue render o mesmo que rende em casa fora. Mas, assim, é um craque. O Renato Augusto é um jogador que eu vou escolher um jogo para assistir. O fato de que o Renato Augusto é no Corinthians triplica a vontade de que eu escolha o do Corinthians. É um jogador que é um dos jogadores mais lindos de se ver jogar no futebol brasileiro. E em primeiro lugar, Vinícius Góes, o craque Vina do Ceará, que é o craque do mês de novembro no Brasileirão. Ele já tinha aparecido aqui no nosso craque do mês no ano passado uma vez, mas não tinha ganhado, e pela primeira vez a gente premia o Vina, o que é meio estranho, né? Porque no ano passado ele foi um dos melhores brasileiros no campeonato todo, nesse não. Mas eu acho que nesse mês ele foi o melhor jogador do Brasileirão. Porque o homem decidiu um jogo atrás do outro. Até nos que ele não decidiu mesmo. O Atlético Goianiense foi 1-1, ele faz um gol e o Atlético empata. Mas ele jogou muita bola.
em quase todos os jogos do Ceará em novembro, praticamente só não no que ele não jogou, que foi contra o Flamengo. Mas fora isso, o homem botou a bola debaixo do braço nesse mês e carregou o Ceará nessa arrancada que tá levando também muito provavelmente o time para a Libertadores, né? Assim, ele tem muitas chances e muito para do Vina. O Ceará, na verdade, quando eu tiver postado esse vídeo, esse jogo já vai ter acontecido, mas o Ceará ganhando do América praticamente se coloca na Libertadores, até porque vai enfrentar só o Palmeiras. O sub-13 do... Pois é, com só base praticamente para decidir. Então é um jogo muito decisivo que o Ceará vai ter contra o América, e se tornou esse jogo muito decisivo, ou até talvez podia ser um jogo muito decisivo em outro cenário total, para fugir de rebaixamento contra a América. E não é pela Libertadores por causa do Vina, muito por causa do Vina. Pois é, se eu não me engano, ele fez 6 gols nos últimos 8 ou 7 jogos. Não tenho certeza do que eu tô cravando. Até por isso eu tô dizendo talvez e dizendo 2 números. Mas aquela partida no Clássico Rei é surreal. Assim, ele tava achando todos os passes possíveis. Definiu muito daquele placar. Apesar de que todo o time inteiro foi sensacional. E engrenou a partida ali principalmente, apesar de que ele já estava jogando muito antes. Ele começou a participar mais dos gols. Como eu falei na entrevista, ele pôde mostrar para o público quem era o Vina do Ceará. E só cresceu, felizmente, falando como torcedor do Cruzeiro. E como pessoa que gosta de futebol também, ele teve essa lesão contra o Corinthians e complicou essa sequência, mas vamos ver se vai voltar do mesmo jeito. E aí ele vive uma fase incrível na vida pessoal também, né? Com o nascimento do filho e tudo veio muito ao mesmo tempo para ele, nessa melhor fase em muito tempo para ele. Que eu acho que assim, no final das contas ele termina o ano do Ceará como artilheiro e como o melhor jogador do time de novo. Ele teve uma fase ruim no começo do Brasileirão, até mais ou menos metade. Ele passou menos do que a metade do Brasileirão, mal, mas foi quase a metade. E aí ele volta a começar a jogar bem a partir do jogo contra o Flamengo, quando ainda era o Guto Ferreira. E aí, só que ainda não era o Vina no ano passado, que decidia todo o jogo, que fazia muito gol. Era um Vina jogando bem, mas que a diferença, inclusive é o que o Thiago Nunes falou, né? A diferença era que não fazia gol. E começou a fazer gol justo nesse mês, e é por isso que é o craque do mês de novembro no Brasileirão. Vinícius Góes, o Vina, é o craque do mês de novembro. Se você concorda, coloca nos comentários, e se não concorda, coloca quem tu acha que se tu acha que é o Renato Augusto, se tu acha que é o Veiga, se tu acha que é o Hulk, que eu acho que poderia também estar nesse top 3 aqui, se tu acha que é qualquer outro aí, que eu não consigo imaginar, mas enfim, coloca quais seriam os teus escolhidos para esse top 3 nesse mês. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para os amigos darem opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, e é isso, tchau. Tchau!